Olá, seja muito bem-vindo. Mais um vídeo. Vamos falar hoje sobre guerras e seus efeitos espirituais. E aqui eu estou falando de guerras humanas, guerras terrenas, guerras bélicas, guerras materiais. Não estou falando das batalhas espirituais, que tem um nome parecido, mas o contexto é bem diferente. Vamos focar hoje, principalmente na guerra da Ucrânia. Esse é o 10º vídeo que nós estamos fazendo da série Fim dos Dias. Fazemos uma análise geopolítica. O que é a geopolítica? É a relação de conflitos, de interesses entre poderes, entre nações, entre instituições, organizações. Então, isso tudo está dentro do contexto geopolítico. Mas a nossa análise aqui não é uma simples análise humana. Nós tentamos vislumbrar com um olhar teológico, olhar bíblico, o olhar espiritual, para inserir a igreja nesse contexto. E por que fazemos isso? Porque o nosso canal busca realmente posicionar a igreja dentro daquilo que ela foi chamada. Porque nós somos doutrinados, desde o momento que aceitamos a Cristo, a ir ao templo, da qual chamamos de igreja, para buscar. Mas aí surgem duas dúvidas que às vezes permeiam a vida daquele cristão por anos, que é buscar o quê? Então, você vai dizer, vou buscar o Senhor, mas você não sabe exatamente o que você está buscando. Eu vou buscar os dons espirituais. Parênteses aqui, acabamos de fazer 4 vídeos, uma pequena série sobre erros de posicionamento da igreja no tocante aos dons. Depois você, se você ainda não viu, vai lá, veja do início ao final. Se tiver alguma dúvida, coloca aqui que nós vamos buscar responder. Mas retomando aqui o raciocínio, a pessoa, olha, eu vou buscar Deus, mas é uma ideia vaga, porque Deus é muito profundo. Não estou dizendo que você está errado em buscar Deus, não. Óbvio que está certo. Mas o que eu estou dizendo é, para que eu vou buscar os dons espirituais? O que são os dons espirituais? Será que os dons espirituais é somente algo que me alegra na igreja, que me faz chorar, que me faz falar em outras línguas? Não, tem algo muito mais profundo nisso. Então, vem a segunda pergunta. Por que ou para que Deus me concede essas armas tão poderosas? Esses são nossos objetivos que a gente caminha aqui. Cada vídeo, cada texto que analisamos aqui no YouTube ou nas outras redes sociais, para que você tenha todo esse contexto. Entender qual é a sua função na Terra como igreja, não exclui o templo, a denominação, a igreja que você participa, não. Existe sim uma função para o templo, mas ser igreja vai muito além de frequentar semanalmente uma casa religiosa. Então, dentro disso, a gente trabalha o seu contexto profissional. Temos aqui uma outra série que de vez em quando nós atualizamos, que a gente fala sobre empreendedorismo e liderança, vislumbrando sempre o conceito bíblico. E por que eu estou focando no conceito bíblico? Que é o canal. A gente pega todas essas áreas e traz o que a palavra de Deus nos ensina. Isso exclui o conhecimento, gestão, economia, finanças, humanos? Não. Busque lá o seu conhecimento terreno. É muito importante. Eu também tenho uma profissão, tenho uma formação, mas aqui, esse vídeo, o contexto é complementar com a visão bíblica. Porque análise geopolítica, instrução financeira e etc., nós temos muitos profissionais especializados e muito bem capacitados. Há uma lacuna que nós enxergamos, é de trazer também a visão de Deus, que é o que o Senhor quer sobre esses conceitos. Então a gente trabalha também essa questão humana. Então quando a gente está falando das batalhas, das guerras que se enfrentam, guerras espirituais, trabalhamos o indivíduo, e aí tem essa série de empreendedorismo bíblico, liderança. A gente fala do espírito também. Temos aqui, acho que uns 10 vídeos, depois você vê orações devocionais diárias que fizemos durante uns 10 dias, mais ou menos, 15 dias. Então, entra também nessas playlists que estão aqui no canal. Visualize tudo, veja tudo e coloque lá comentários se você assim o desejar. Então, essa outra série que nós estamos fazendo
chamada de Fim dos Dias é a série Geopolítica. Por quê? Porque nós entendemos que uma das funções da igreja é ser relevante. E eu não falo igreja como denominação, e nem igreja como poder político. Eu falo igreja como um movimento, como o reino de Deus estabelecido sobre a terra. Então, você que é igreja, você que é cristão, independente da denominação que você se encontra, você precisa ser relevante. Então, quando se diz, por exemplo, no Brasil, nós temos aproximadamente 65 milhões de cristãos evangélicos e 120, se eu não me engano, milhões de católicos, nós não percebemos muito isso. Não estou dizendo que a pesquisa está errada, mas estamos entendendo que muita gente que professa uma religião evangélica ou católica, por exemplo, está muito distante do cristianismo. Porque se no nosso país existissem realmente, não sei, 20, 30, 40 milhões de cristãos fiéis ao Senhor, com certeza essa nação estaria muito diferente. Então, uma das nossas visões é olhar o que acontece no mundo, o que acontece ao redor das nações, entender também a geopolítica. Óbvio que a nossa batalha não é só política, não é só econômica, mas também não é só espiritual. Temos que entender um pouco de cada coisa para utilizarmos as nossas ferramentas. Então, aquelas armas que você tem, os dons espirituais, por exemplo, a oração também você deve utilizar para esse contexto que nós vamos falar aqui agora. Então, vamos lá para o nosso 10º vídeo, de Fim dos Dias. Vejam também os outros vídeos se você não está acompanhando, tá bom? Vamos lá. O que nós vamos falar hoje sobre a questão da Ucrânia? Aqui trazendo um contexto mais atual. Tivemos uma reunião do presidente Donald Trump com o vice-presidente J.D. Vance e também com o presidente ucraniano Zelensky. Tiveram essa reunião na Casa Branca, tem mais ou menos uma semana e pouca, e ali, quando tudo estava se encaminhando para um cessar-fogo, para um acordo, uma trégua, houve uma discussão, vou compartilhar aqui com vocês a tela, vocês depois procurem, houve uma discussão ali na Casa Branca, os dois presidentes discutiram e todo o acordo foi encerrado. Tá? Por conta disso, nós tivemos então, passamos a ter uma pressão da Rússia, lembrando que a guerra é entre Rússia e Ucrânia, e a Rússia começa então um ataque mais intensivo, porque os Estados Unidos cortaram uma parte do apoio, cortaram ali inteligência militar que estava ajudando a Ucrânia a, pelo menos, impedir o avanço russo. Diante disso, o presidente Trump ontem já fez novas ameaças agora à Rússia de impor novas sanções para quê? Para que a Rússia possa parar esse aumento no ataque à Ucrânia e possa também sentar para conversar e novamente estabelecerem a paz. Qual é aqui a jogada do presidente Trump? Ele está querendo, de qualquer forma, encerrar essa guerra e estabelecer um acordo de paz entre Ucrânia e Rússia para que ele se dedique a outras batalhas que os Estados Unidos se propuseram a fazer. Só que isso, existem vários interesses aqui e aquilo que eu falei com vocês. Nosso objetivo é analisar a questão espiritual. Bom, o que nós temos? Numa guerra, você tem quais são os efeitos que influenciam a caminhada espiritual. Numa guerra, você tem, obviamente, violência. Então, quem está morrendo no teatro de guerra ucraniano são pessoas não cristãs e cristãos. Então, todo mundo ali, a bala, a munição, o míssil, ele não desvia se a pessoa for cristã ou não, a não ser que Deus opere milagres, mas isso são situações isoladas. Então você tem morte, você tem um aumento na violência, e não só na violência bélica, mas sim no ódio entre as nações. Essa guerra vai gerar anos e anos de mágoa, de rancor entre as próximas gerações ucranianas e russas. Então, os filhos russos e os filhos ucranianos
terão um ódio mortal entre dois povos. Isso pode aumentar a tensão naquela região durante anos. Você tem um problema de economia, já estamos sentindo o colapso dessa guerra já há alguns anos, e a economia é global. A Ucrânia era o celeiro da Europa, e a Europa está sofrendo, e quando a Europa sofre, o Brasil sofre, a América sofre. Então, a economia, isso gera problemas, porque a economia sendo afligida, as pessoas com menos dinheiro, as pessoas com fome, isso tende a se gerar incitação à violência em toda parte. Não estou dizendo que o problema do mundo todo é a guerra na Ucrânia, não. Mas ali também é sim um estopim para muitas situações. Então você tem hoje não só guerra na Ucrânia, na Europa, né, teatro ucraniano-russo, você tem guerra no Oriente Médio, Israel e Palestina, ali o Hamas e já em volta vários países se envolvendo, você tem guerras na África, você tem uma tensão hoje na Ásia, com a China pressionando ali Taiwan. Então você tem um momento em que o mundo se encaminha para conflitos bélicos, podendo se chegar até a Terceira Guerra Mundial. Depois você analisa, pesquisa, pessoas do governo americano, pessoas da Europa, da OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, falando sobre um aumento considerável na escalada para uma futura guerra mundial. Lembrando que todas as guerras mundiais começaram com conflitos regionais. Não se estoura uma guerra entre todo mundo de uma hora para outra. Você começa com um país atacando o outro, aí o terceiro intervém, aí começa essas intervenções, daqui a pouco toda a humanidade está dentro desse conflito. O conflito ele vai chamando. Então, o primeiro problema espiritual é esse, é o aumento da violência e o aumento de crises econômicas, que fazem as pessoas entrarem em depressão, fazem as pessoas, muitas das vezes, tirarem a sua própria vida, fazem as pessoas cometerem perseguições. Tá? O próximo passo, por exemplo, é tentar achar um culpado. E a igreja, se você for ver a história das guerras, a igreja, de uma maneira geral, sempre foi incluída dentre os perseguidos. Então, sempre tentaram colocar os cristãos como causadores de guerras ou como pessoas que, de alguma maneira, eram responsáveis por aquilo que estava acontecendo. Então, as pessoas ficam com seu tom muito elevado, os governos, no caso de conflito, não conseguem sustentar ali a paz social, e isso degringola para, inclusive, perseguições religiosas. Então, a gente está vendo uma escalada nesse conflito. Então, a situação espiritual, você tem o aumento da incredulidade. Um outro exemplo aqui, as pessoas tendem a fazer a grande pergunta, olha, se Deus controla tudo e se Deus é bom, por que ele está permitindo que essas atrocidades estejam acontecendo? Porque num teatro de guerra, nós que estamos fora, a gente não consegue nem imaginar. Mas quem vive o horror da guerra, essa pessoa é transformada na sua alma. Não é só na sua mente, não, o seu coração é abalado. Muitos entram até num estado de falta de lucidez. Tem problemas psiquiátricos, porque o horror da guerra é muito forte. Então, a incredulidade, se você vê o mundo pós-Segunda Guerra, é um mundo que entrou numa espiral, principalmente ali, década de 60, década de 50, década de 70, foi um mundo que estava tentando, de toda forma, se livrar do cristianismo, porque eles, em grande parte, foram horrorizados pela guerra e aí permitiram que a incredulidade entrasse no seu coração, porque não acreditavam num Deus que, segundo eles, não poderia impedir uma coisa tão brutal como foi a Segunda Guerra Mundial, ali na final da década de 30 até a década de 40, até 1945. Então, a gente precisa compreender isso. E agora a nossa função. Vou compartilhar um texto, sempre gosto de falar, pelo menos compartilhar um texto com vocês. Vamos entrar aqui na palavra do Senhor. Quero compartilhar Atos dos Apóstolos, capítulo de número 22. Vou compartilhar aqui com você o texto. Diz assim a palavra do Senhor. Versículo 24. Atos 22, 24. O tribuno mandou que o levassem para a fortaleza,
dizendo que o examinassem com açoite, para saber por que causa assim clamavam contra ele. E quando o estavam atando com correias, disse Paulo ao centurião que ali estava: é-vos lícito açoitar um romano sem ser condenado? E ouvindo isso, o centurião foi e anunciou ao tribuno, dizendo: vê o que vais fazer, porque este homem é romano. E vindo o tribuno, disse-lhe: dize-me, és tu romano? E ele disse: sim. E respondeu o tribuno: eu, com grande soma de dinheiro, alcancei esse direito de cidadão. Paulo disse: mas eu sou o de nascimento. E logo dele se apartaram os que o haviam de examinar, e até o tribuno teve temor quando soube que era romano, visto que o tinham ligado, ou seja, o tinham prendido. Então, vamos analisar aqui para a gente fechar o nosso entendimento sobre esse conflito e entender quais ferramentas nós podemos utilizar aqui para sermos igreja em relação à Ucrânia e Rússia, a guerra da Ucrânia e Rússia e outras guerras, guerra de Israel, Palestina e outras guerras ao redor do mundo. Primeiro, a gente precisa sair desse entendimento inadequado que a igreja não se envolve com política, que a igreja não se envolve com cultura, que a igreja... Não existe isso. Não há uma dissociação. Nós somos cristãos e somos pais. Somos cristãos e somos trabalhadores profissionais nas nossas respectivas áreas. Nós somos cristãos e somos cidadãos, entre várias outras esferas de atuações que o Senhor nos coloca. Então não pode se desassociar essa doutrina, essa teoria que estabeleceram que a política é do diabo, que o cristão não pode. Não existe isso. Algumas pessoas com cargos eclesiásticos na igreja, por exemplo, um pastor, que decida se candidatar numa eleição, eu acho justo ele abra mão do seu cargo eclesiástico para exercer uma função legislativa, por exemplo. Mas isso não tem nada a ver com a consciência cidadã de um cristão. Não tem qualquer relação. Também a igreja ela não deve se misturar com crimes políticos. Crime é crime. Então, o voto de cabresto, por exemplo, e outras situações que ocorrem quando surge a época das eleições, até mesmo por cristãos que são líderes, também está equivocado. Mas isso não tem nada a ver com a cidadania da igreja. Então você é livre para escolher o candidato que você quer, mas você precisa ter esse conhecimento. Você é um servo de Deus. Paulo aqui, ele estava num julgamento, quando o tribuno, o oficial romano, o manda prender e o açoitar. E Paulo faz uma simples pergunta: olha, vocês podem me açoitar sem eu ter um julgamento, sem eu ter uma condenação, sem um julgamento ter começado, ter terminado? E as pessoas ali tremem e soltam Paulo. Perceba que Paulo utilizou o seu conhecimento humano. Ele sabia os seus direitos. Qual é o grave problema hoje da maioria dos cristãos? Não conhece nem os seus direitos básicos. Por quê? Porque ele foi doutrinado que a vida dele não tem relação com a vida humana. Não, você é corpo, você é alma e você é espírito. Então, quando você vai ao templo e você adora ao Senhor, você cultua a Deus, não só no templo, em qualquer lugar, você está exercendo o seu espírito. Perfeito. Mas e a sua alma? Suas emoções, seu intelecto. Você não vai alimentá-lo? Desde quando Deus diz para você não fazê-lo? E o seu corpo? Você não come, você não bebe, você não dorme, você não descansa? Então não faz sentido isso, ao contrário, isso muito nos prejudicou, porque uma vez que você não conhece seus direitos e exercer cidadania, conhecer a política é cidadania, não é se candidatar. Candidatar-se é uma das funções, uma das atribuições de toda a esfera cidadã política que nós estamos falando.
Mas você pode ser um conhecedor, você pode ser uma pessoa que faça a diferença sem nunca se candidatar ou sem nunca direcionar alguém para um candidato. Então, você exerça a sua liberdade, mas você precisa entender. Então, Paulo aqui conhecia o seu direito, exerceu o seu direito de cidadão. Aqui não tem nada espiritual. Paulo estava assim num contexto ali porque ele estava sendo preso por pregar o evangelho. Esse é o contexto espiritual. Mas quando Paulo aplica a sua cidadania, olha que coisa maravilhosa, olha que coisa interessante. Paulo está aplicando um conhecimento, Paulo não está sendo ignorante, ele é conhecedor dos seus direitos de cidadão romano e o aplica, exige o seu direito para que ele então tivesse um julgamento justo e não levasse uma condenação, não fosse ali açoitado de maneira ilegal, de maneira injusta. Então, Paulo está fazendo isso. Aqui nós temos que fazer a mesma coisa. A igreja já amadureceu muito. E eu volto a repetir, eu não estou falando, né, de nós obrigarmos alguém a ser isso, aquilo, ou elegermos algum salvador da pátria. Não. Você precisa compreender esses contextos para ensinar a sua família quais são os princípios bíblicos que a palavra de Deus não nos permite abrir mão para que possamos ter uma vida plena. Quando a gente olha aqui a situação da Ucrânia e Rússia, veja que há um movimento grande, uma alteração de rota nesse conflito pela eleição do presidente Donald Trump. Então veja que já há uma mudança. Ele está ali forçando, buscando uma solução pacífica. Se vai conseguir ou não, vamos verificar. Mas o cidadão americano que votou num presidente que busca terminar esse conflito, então ele exerce, dentro de um contexto espiritual, uma função humana, uma função cidadã. Agora nós temos que entender o que está por trás, tanto da Ucrânia quanto da Rússia, principalmente da Rússia, que invade a Ucrânia. E a gente precisa utilizar as ferramentas que nós temos. Quais são as ferramentas hoje do cristão no Brasil? Nos Estados Unidos já fizeram a parte deles. Votar em alguém que vai tentar e está buscando acabar com aquele conflito. E aqui, bom, ferramentas espirituais que nós temos. Primeira e mais importante, oração. Então, é orar para que esse conflito chegue ao final da melhor maneira possível. O primeiro pedido que a igreja deve fazer nas suas orações é clamar pelo fim da guerra, dessa e de qualquer outra. Esse é o primeiro passo. Segundo, a igreja precisa utilizar o conhecimento. Nós falamos de dons espirituais como palavra de ciência, palavra de sabedoria. Conhecer para quê? Para instruir. A igreja hoje é global, a igreja está espalhada não só hoje, há milênios. A igreja está espalhada no mundo. Quanto mais pressão nós fizermos dentro de uma ótica cristã, mais esses conflitos tendem a diminuir sobre a face da terra. Então, você tem uma responsabilidade grande de orar, de entender o que está acontecendo, de enxergar, de pesquisar e de poder influenciar a sua volta. Ensine seu filho, ensine, né, o seu amigo, o seu vizinho, converse, respeite a opinião contrária. Temos liberdade de expressão, então dê a sua opinião sem ofender, sem ofensa, e ouça e debata amigavelmente com qualquer pessoa, compreendendo o que ele está falando, aceitando ou não, e expondo o seu raciocínio de uma maneira civilizada, de uma maneira pacífica, mas compreenda esses contextos e saiba usar as armas e as ferramentas espirituais. Vou parar por aqui para a gente não ter um vídeo tão longo, mas entenda isso. Pegue esse texto, analise depois com calma e saiba que uma coisa está interligada à outra. Não tem como a gente ter um mundo melhor só espiritualmente. É espírito, alma e corpo. Tudo junto e sempre Deus na frente nos direcionando. Tenhamos uma vida de paz, oremos pelos conflitos na Rússia, na Ucrânia, no Oriente Médio, na Ásia, na África. Oremos pelos conflitos em todo o mundo e que Deus nos dê paz. Deus abençoe sempre.